Fala galera, maravilha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: as 10 correções de treino para nunca estagnar. Pois é, isso mesmo. Eu atendo muitos alunos, tanto com assessoria esportiva como personal trainer, mas principalmente esses alunos de assessoria esportiva, que eu elaboro e prescrevo um treino com tanto carinho e amor, dedicação e muita experiência, né? Só que, por alguns motivos, eles muitas vezes acabam não seguindo a risca, né? E aí, quando eles voltam na segunda sessão, eu identifico, ou durante as sessões, o porquê que eles não estão evoluindo. E aí eu começo a averiguar algumas coisas e vou identificando as possíveis causas. E aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para falar das 10 correções que geralmente eu faço nesses alunos. Com o personal trainer, algumas dessas questões eu também trato com eles, né? Algumas dessas correções. Só que são menos, né? 3, 4 correções apenas, porque como eu tô com eles todas as semanas, né? Dando 3, 4, às vezes até 5 aulas por semana, então é bem tranquilo. Então vamos lá para as correções. Primeira correção: evite ao máximo possível deixar de treinar. Então, pessoal, para vocês poderem evoluírem e não correrem o risco de estagnarem, então vamos supor que você treine 5 vezes na semana. Faça o máximo possível para você treinar essas 5 vezes na semana. Lógico, pode acontecer em um dia, aquela semana mais conturbada, né, devido a alguns fatores, você dormiu mal, está num dia muito estressante, chateado. Ok, você vai de repente faltar um dia, não vai implicar em muitos problemas no seu treino. De repente até 2 dias no máximo. Mas eu estou falando para aqueles alunos que às vezes ficam a semana inteira sem treinar por causa de um problema de 1 ou 2 dias. Então, a pessoa poderia ter aproveitado esses dias que estavam um pouco mais tranquilos e ter treinado. Então, mesmo que você treine 2 ou 3 vezes na semana, que é bem menos que 5, dando esse exemplo, você não vai ganhar massa magra, né? Dificilmente você vai ganhar massa magra. Se você está acostumado a treinar 5 vezes na semana, com 2 ou 3 dias você não vai ganhar massa magra. Mas o mais importante é que você não vai perder massa magra, você vai conseguir manter. E isso é extremamente importante, porque na semana seguinte, que você volta ao normal com as suas atividades, você vai estar mais tranquilo, você continua no processo de hipertrofia. E aí eu vou dar um exemplo de também alunos que viajam, né? Então assim, o aluno vai viajar, vai ficar uma semana fora, aí eu falo, mas dá para você treinar pelo menos 1 ou 2 vezes na semana? 1 ou 2 vezes dá. Por que isso? Porque quando o aluno vai viajar, ele fala, vou viajar, vou ficar 7 dias fora, 7 dias sem treinar. E às vezes tem academia perto de onde ele vai estar. E um dia que ele está lá de bobeira, tal. Então, durante a viagem, lógico, o foco é a viagem, é curtir, aproveitar. Mas, se você destinar 1 hora do seu dia, 1 hora, para treinar, não vai atrapalhar as outras 24. Você vai conseguir passear, se divertir. Então, dá para você treinar 1 ou 2 dias tranquilamente. Então, essa questão da viagem, muitas vezes é uma desculpa. A pessoa fala, vou viajar, então não vou treinar. Não, é possível treinar? Tem academia próxima? Você vai ficar o dia inteiro fazendo coisas que são extremamente necessárias, que você quer. Você não pode separar 1 horinha nesse 1 ou 2 dias para treinar? Então, se vai viajar, treina pelo menos 1 ou 2 vezes. Que volta aquela questão. Não vai ganhar massa magra, mas pelo menos vai mantê-la. Outro exemplo é quando o aluno machuca, tem alguma lesão. Então vamos supor, o aluno machucou algum grupo muscular superior. Pode ser peitoral, dorsal, bíceps, tríceps, deltoide. Aí ele fala, bom, então, né, o médico falou para ficar 2 semanas sem treinar, membros superiores, né? Então vou ficar 2 semanas sem ir na academia. Mas espera aí, você esqueceu que tem os membros inferiores que você pode perfeitamente treinar? Pois então, treine os membros inferiores. É até bom porque nessas 2 semanas você vai conseguir dar um foco muito maior nos membros inferiores, né? E quando você voltar, depois de 2 semanas, que aí o médico já te liberou, quando você voltar a treinar membros inferiores, aí você inverte o foco.
você vai dar mais foco para membros superiores, né, já que ficou 2 semanas sem treinar, e aí dá menos foco para inferiores. Então, ao final das contas, vai acabar aqui ficando elas por elas e você vai continuar tendo um ótimo rendimento e não vai ficar estagnado. Item número 2, treinar até a falha do seu dia. Por que isso? Nós sabemos, né, principalmente através da filosofia, psicologia e neurociência, que nós seres humanos, sempre quando vamos dormir, acordamos no dia seguinte pessoas diferentes, em todos os sentidos. Isso inclui também a questão física, né? Então, assim, vai ter dias que você vai estar com mais energia, melhora do humor, mais vitalidade, e vai ter dias que vai ser o oposto. Você dormiu mal, né? Está com menos humor, menos energia, mais indisposto. Então, independente do modo como você esteja, essa estratégia tem que ser usada. Então, vamos lá, vamos dar o exemplo. Vamos supor que você está bem, acordou bem, está com bastante energia, vitalidade e humor. Você vai treinar até a falha desse dia. Por quê? Vamos supor que você vai fazer um exercício, 4 séries, 10 repetições. Aí você fala, nossa, fiz 10, você fez a primeira série, fez 10 tranquilo, nossa, tranquilão. Acho que dava para fazer mais 1 ou 2 séries. Faça mais 1 ou 2 séries, porque você tem que treinar até a falha do seu dia, né? Ou, em vez de fazer mais repetições, pode ser maior carga. Então, vamos supor, você está fazendo rosca direta com 10 kg de cada lado. Aí você falou, nossa, até que foi tranquilo. Coloque mais 2,5 de cada lado. Ou seja, até a falha do seu dia, tanto com relação a repetições e ou carga. Isso vale para os outros grupamentos musculares. Você pode aumentar 1 ou 2 repetições ou aumentar um pouquinho a carga de peso. Agora vamos dar o exemplo inverso. Você está naquele dia que você acordou mal, dormiu mal, está mal-humorado, estressado, triste, menos disposição, não se alimentou tão bem. E aí, em vez de você fazer 10 repetições, que era o que estava programado na sua ficha de treino, você vai fazer 9 ou quem sabe até 8 repetições. Tem que ser a falha do seu dia. Não adianta tentar fazer o número de repetições que estava programado. Naquele dia você estava uma pessoa diferente, nesse caso, pior com relação às capacidades físicas. Então treine 1 ou 2 repetições a menos, todos ou pelo menos a maioria dos exercícios. Isso vale com relação à carga também. Então, voltando ao exemplo do rosca direta, o normal é você fazer 10 repetições com 10 kg de cada lado. Nesse dia, você pode continuar fazendo as 10 repetições, só que aí você bota 7,5 de cada lado. Com isso, você vai conseguir fazer um treino, treinando até a falha do seu dia. E em cutting é a mesma coisa. No cutting, nós estamos com menos alimento, né? Porque estamos em dieta, estamos com menos glicogênio muscular, menos exposição, menos humor, menos disposição. Então, com certeza, a sua falha não vai ser, vamos supor, 10 repetições, vai ser 8. Com certeza, a sua carga, vamos supor que era 20 quilos, não vai ser 20 quilos, vai ser, por exemplo, 15 quilos. Então, todas as pessoas na fase cutting, não importa se é um aluno iniciante, intermediário, avançado, ou até mesmo atleta profissional, na fase cutting, reduz o número de repetições e ou a carga, tá? Ou pode ser até os dois, porque não tem como manter o mesmo padrão de treino. Terceiro item, cortar os exercícios que causam dor. Então, por exemplo, que você está machucado, né? Então, vou dar um exemplo aqui que você está com dores no anterior de ombro ou no tríceps. E aí, você vai fazer um treino de peitoral. E aí, tudo que for supinado, você não consegue fazer, ou não consegue fazer com a mesma carga, começa a incomodar e tal. E aí, o que você pode fazer? Você substitui. Então, ao invés de fazer exercícios supinados, você faz crucifixos. Pode ser crucifixo na máquina, né? Ou pode ser crucifixo no banco inclinado para trabalhar a porção superior do peitoral, também conhecida como porção clavicular. Então, aí nesse caso, quando a gente vai fazer o crucifixo, nós não temos tanta ativação de deltoide anterior, já que você pode estar com problema, e não temos tanta ativação de tríceps, né? Então, você vai conseguir executar o exercício
trabalhando a musculatura alvo, que é o peitoral, mas sem ter dores ou minimizá-las bastante. Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Vamos supor que você tem 3 exercícios de peitoral, cada um 4 séries, total dá 12 séries. Você vai fazer 12 séries no crucifixo. 12 séries. Não tem problema nenhum. Você vai continuar tendo bastante estímulo. Talvez em termos de performance não seja igual a você fazer 3 exercícios diferentes para o peitoral, porque quando a gente faz 3 exercícios, a gente consegue focar a porção superior, mediana e inferior do peitoral, né? Mas você vai ter um ótimo rendimento. E aí, no caso, também dá um outro exemplo. Você pode fazer 8 séries crucifixo na máquina, e aí fica faltando 4 séries para completar o treino. Você vai no banco, inclina o banco e faz crucifixo no banco inclinado, porque aí você consegue trabalhar a porção peitoral. Peitoral maior, superior. Aí nesse caso é até melhor. Quarto item. No dia que você estiver com muita vontade ou pouca de treinar, mesmo assim você deve fazer o mesmo número de exercícios e séries. Por que disso, pessoal? Para todo aluno, independente se é iniciante, intermediário ou avançado, tem um volume adequado de treino de acordo com a periodização de treinamento, que vai mudando ao longo do ano, entre microciclos, mesociclos e macrociclos. Então, aquele número de exercícios e séries é o ideal para ele naquele momento. Então, vamos supor que ele esteja com muita vontade de treinar. Aí ele vai falar, hoje eu estou com energia total, animado, super disposto, bem-humorado. Em vez de fazer, vamos supor, dá um exemplo aí, que no dia dele são 6 exercícios para fazer. Hoje eu vou fazer 7 e 8. Ou ele vai fazer os mesmos 6 exercícios, mas em vez de fazer 4 séries, ele vai fazer 5 ou 6 séries cada um. Então, todos os dois estão errados, porque você deve fazer o número de exercícios e séries adequados ao seu treino. Então, pessoal, isso é muito importante. E isso vale também para o dia que você está meio desanimado, meio indisposto, assim, mal-humorado. Procurar fazer o mesmo número de exercícios e séries, não fazer menos, né? Então, era para fazer 6 exercícios, vou fazer só 4 ou 5. Era para fazer 4 séries cada um, só vou fazer 2 ou 3. Então, na medida do possível, fazer o mesmo número de séries e exercícios. A não ser que o seu tempo esteja curto naquele dia. Então, vamos supor que é aquele dia que você fala, bom, ou eu não treino, ou eu faço um treino de 30 minutos. Vamos supor que o seu treino é 1 hora, 1 hora e meia. Aí você fala, só tenho 30 minutos para treinar, melhor não treinar, né? É tudo ou nada. Não, tudo ou nada não. É muito melhor você fazer um treino bem mais curto, né? Em vez de 1 hora e meia fazer 30 minutos, do que não fazer. Porque se você não fazer, você vai baixar performance. E com relação à massa magra também. Com 30 minutos, talvez, né? Obviamente você não ganhe massa magra naquele dia, naquela semana que você treinar, naqueles dias que você treinar menos tempo. Mas você pelo menos vai conseguir mantê-la. Então, pessoal, procure, mesmo assim, fazer um treino, mesmo que seja mais curto, porque 30 minutos é melhor do que nada. Quinto item, não treine se estiver doente, mas isso depende da doença e da intensidade da doença. Então vou dar aqui 2 exemplos. Vamos supor que você esteja gripado, e aí na gripe, além dos sintomas mais baixos, mais tranquilos, né, como por exemplo coriza, tosse, espirro, etc, né, e febre, aí já não dá, porque sempre quando você está gripado, a febre sempre acompanha. Então, quando você está gripado, você já está com a imunidade baixa, senão você não teria ficado gripado. E aí você já está com a imunidade baixa, e aí você vai lá e faz um treino, a sua imunidade cai mais ainda, né? Agora eu vou dar o exemplo de um simples resfriado. O resfriado também acompanha a tosse, muitas vezes, coriza, espirro e tal, mas você não está com febre. Então, ou seja, repare que essa intensidade é muito maior da gripe comparado com a intensidade do resfriado. O resfriado sempre é caracterizado
por ter os sintomas da gripe sem a febre. Então, nesse caso, a sua imunidade baixou bem pouco, né? Só que aí você pode treinar nesse caso. Só que aí você vai ter que ajustar a intensidade do seu treino, né? Então, a intensidade é o quê? Você vai fazer um treino com menos carga, né? Se você fazer com um peso X, você vai diminuir. Você vai fazer também menos volume, né? Além de diminuir a intensidade, você diminui o volume. Então, ao invés de fazer no total do treino, vamos supor que você vai fazer total de, sei lá, 20 séries. Nesse dia você vai fazer 15, 14, 13. Uma outra coisa também que você tem que fazer, que você pode fazer para diminuir o volume, é o número de repetições. Então era para você fazer, vamos supor, 12 repetições. Faz só 10 ou 9 repetições. E obviamente, né, nem preciso de falar, mas é bom falar. Jamais treinando até falha nesse dia, né? Porque você não está em condições normais, apesar de ser um resfriado leve, né? Então, não treine até a falha. E a outra coisa que você pode alterar também é a frequência. Então, vamos supor que você treina 5 vezes na semana, né? De segunda a sexta, e sábado e domingo você descansa. Nesse caso, você pode estar treinando dia sim, dia não. E aí, provavelmente, na semana você vai treinar 3, no máximo 4 dias. Mas eu ainda ficaria com 3, né? Então, vamos supor, você poderia treinar segunda, quarta e sexta, ou pode ser terça, quinta e sábado, né? Então, você ajustando, né, a intensidade do treino, que inclui também treinar até a falha, o volume e a frequência, você pode treinar. Porque com o resfriado, a imunidade baixou só um pouquinho. E com esse treino bem mais leve, que você vai controlar todas essas variáveis, a sua imunidade não vai cair mais. Então, é importante que você vá na academia, porque aí se você ficar uma semana, 2 sem treinar por causa de um resfriado leve, quando você voltar, você vai perder força, performance, perde um pouquinho de massa magra com relação à hipertrofia sarcoplasmática, que é água dentro da célula muscular do músculo, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso também, né? Hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, qual a diferença? Então, lembra-se sempre de procurar Dan Champions mais o tema. 6º item, intervalo de descanso entre as séries. Então, pessoal, vou dar alguns exemplos. Eu elaborei e prescrevi um treino de força máxima, em que os descansos variam 2 minutos a 2 minutos e meio membros superiores, na média, 3 a 4 minutos membros inferiores. Aí a pessoa vai lá e descansa apenas 1 minuto membros superiores, 1 minuto e meio membros inferiores. Pessoal, nesse caso não vai atingir o objetivo. Se foi prescrito esse intervalo de tempo, é porque é um intervalo de tempo ideal e necessário para a pessoa chegar no objetivo dela, que nesse caso é ganho de força máxima. Agora eu vou dar o exemplo de hipertrofia. O ideal é de 1 minuto a 1 minuto e meio. Membros superiores, 1 minuto e meio a 2 membros inferiores. Aí a pessoa vai lá e descansa 45 segundos, membros superiores, 1 minuto, membros inferiores. Também, né, não vai ao encontro do máximo de performance que a pessoa poderia ter com hipertrofia, e aí por isso que acaba estagnando muitas vezes. E aí, como último exemplo, né, poderia dar outros, né, mas como último exemplo, RML, resistência muscular localizada. Então, geralmente no RML o descanso é por volta de 30 segundos, já que a prioridade é a resistência, e não é a força, a hipertrofia. E aí, ao invés de a pessoa descansar 30 segundos, ela descansa 1 minuto, 1 minuto e meio. Por quê? Porque às vezes fica conversando com alguém na academia, fica no celular, no WhatsApp, no Instagram. Pessoal, o intervalo de descanso entre as séries é extremamente importante para vocês não estagnarem e chegarem no seu objetivo da melhor forma e mais rápida possível. Então, ele tem que ser respeitado. Item 7. Cadência de movimento. Então, vamos lá. Esta é uma das coisas mais importantes de um treino de musculação. Então, o que seria a cadência, para quem não sabe? Na fase, vou dar um exemplo aqui de uma rosca direta, com barra W, por exemplo. Então, ó, isso aqui é uma cadência rápida. Para hipertrofia, muito ruim, né? Para resistência também, mas para hipertrofia ainda pior. Então, o ideal com relação à cadência é na fase concêntrica em que você faz a força, né? Seja 1 a 2 segundos na média,
e na fase excêntrica 3 a 4 segundos na média. Dependendo do treino, esses valores podem se alterar, mas para a grande maioria dos objetivos de treinamento, performance, etc., é isso. Então vamos lá, ó. Fase concêntrica, 1, 2 segundos, 1 ou 2 segundos. Fase excêntrica, 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. Concêntrica, 1, 2. Excêntrica, 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, muitas pessoas na academia fazem os movimentos muito rápidos, né? Não respeitando a cadência. Às vezes a pessoa até faz a fase concêntrica em 1, 2 segundos, mas geralmente o pessoal peca na excêntrica. Então, na fase excêntrica, a nossa musculatura é na média de 30% mais forte do que a fase concêntrica. Então, aqui, ó, eu tenho 30% de força a menos do que na excêntrica. Logo, eu tenho que explorar mais a fase excêntrica com relação à cadência, com relação ao tempo. Então, ele tem que ser, na média, o dobro de tempo da concêntrica. Então, pessoal, cadência é extremamente importante para vocês não estagnarem. Item 8. Amplitude de movimento. Esse também é extremamente importante. Então, vou dar aqui o exemplo de um supino, né, com barra ou com halteres. Então, ó, às vezes a pessoa sobe só até aqui e já desce, ó. Sendo que ela poderia ir até aqui, ó. Lógico, não é para esticar totalmente o cotovelo, para não prejudicar a articulação do cotovelo. Tem que deixar ligeiramente flexionado, mas também não é para descer só até aqui. Ou às vezes a pessoa até faz a fase concêntrica com o máximo de amplitude, respeitando a articulação. Mas a fase excêntrica, ó, ela desce só até aqui. Pessoal, a fase excêntrica tem que explorar mais, tem que descer até o halter ou a barra, ficar a uns 5, 10 centímetros do peitoral. Não é legal para a maioria das pessoas, dependendo da flexibilidade, descer na altura do peitoral ou até menos, quando no caso é com halteres. Porque isso pode comprometer com os anos o deltoide anterior. A grande maioria das pessoas, 90%, não pode descer até encostar no peitoral ou exceder isso. Então faz a fase concêntrica completa, sem esticar totalmente os braços, mas quase isso, e a fase excêntrica até uns 5 a 10 centímetros no peitoral. E isso vale para todos os exercícios, explorar na amplitude tanto a fase concêntrica como a excêntrica. Item número 9, técnicas avançadas. Então, muitas vezes eu elaboro e prescrevo um treino e coloco técnicas avançadas em alguns exercícios, né? Geralmente quando eu coloco é no máximo um exercício por cada agrupamento muscular. E não são todos os grupamentos, depende da periodização, enfim, né? E aí o que acontece? O aluno vai lá, então vamos supor, dando o exemplo do supino reto. Em vez de ele fazer a técnica avançada, FST7, Drop 7, GVT, entre outras técnicas avançadas, ele faz o exercício só que sem a técnica avançada. Principalmente quando esse aluno já é intermediário, ainda mais se for avançado, que aí as técnicas avançadas são extremamente necessárias. E aí a pessoa acaba estagnando. Se eu coloquei no treino da pessoa para ela fazer técnicas avançadas, é exatamente para fazer com que ela não fique estagnada, ou caso ela tenha estagnado por algum motivo, né? Às vezes eu atendo alunos que já estão estagnados e querem sair da estagnação. E aí eu utilizo a técnica avançada, que é altamente eficaz para a pessoa continuar a ter rendimento, continuar a ter hipertrofia muscular, ou ganho de força, etc. Então, é extremamente importante. Item número 10 e último item da lista. Então, pessoal, focar no músculo-alvo. Esse item é o mais difícil de todos, né? Por isso que eu deixei ele por último. Focar no músculo-alvo. Então, vou dar o grande e melhor exemplo de todos, ou pelo menos um dos melhores, que é qualquer exercício para dorsal, né? E aí eu vou dar como exemplo o puxar da frente. Então, pessoal, muitas vezes quando a pessoa vai fazer puxar da frente, ela foca na mão, no antebraço e no bíceps. E aí joga pouco trabalho para o dorsal, no caso do latíssimo do dorso, que é essa porção aqui, também conhecido como asa, né?
Então, como que vai fazer para focar no músculo-alvo nesse exercício? Você vai ter que tirar o foco da mão e do antebraço e do bíceps e vai ter que jogar o foco no cotovelo. Ou seja, você vai descer pensando em empurrar com o cotovelo, igual se fosse dar cotovelada para baixo. Então, ó, eu jogo o foco no cotovelo, tiro o foco das mãos e do antebraço e do bíceps e estou empurrando com o cotovelo até a porção lateral do tronco, não para trás. Então, pessoal, isso vale para todos os músculos. É que no caso de exercícios para dorsal, é a musculatura mais difícil de desenvolver, né? Hipertrofia, exatamente porque a gente não está olhando o músculo, a gente não consegue ter uma contração, né? Então vamos supor, contrai o bíceps. É fácil contrair o bíceps, não precisa nem de olhar para ele. Contrai o dorsal. Aí já fica bem mais difícil, né? Então a gente tem dificuldade em contrair o dorsal e também tem a questão de que a gente não está olhando para ele. Então tem essa questão a mais. Então, focar no músculo-alvo é extremamente importante em todos os exercícios. Então, pessoal, além dessas dicas para você não ficar estagnado, você também deve aplicar as outras coisas em conjunto, que no caso é dieta, descanso e também, por que não falar, boa ingestão de água e baixos níveis de estresse. Então, tudo isso influencia. Então, se você fizer um treino perfeito, seguindo todas essas estratégias que eu passei para você não estagnar, mas não ter um descanso adequado, nem uma dieta adequada e nem ingestão de água e ter altos níveis de estresse, ficar estressado, então a conta acaba não fechando e aí você pode continuar estagnando mesmo fazendo todos esses 10 itens que eu falei para vocês. Então, pessoal, se atente ao treino e também não esqueça das outras coisas importantes, tá? Bom, pessoal, aproveitando, caso vocês precisarem de um personal trainer ou de assessor esportivo, estou aqui para poder lhe ajudar no máximo possível, para vocês terem um treino cada vez mais eficiente, né? Além dessas técnicas, existem várias outras, para vocês poderem ter o máximo de performance possível e chegar no seu objetivo da melhor forma e mais rápida possível e ainda por cima, sem lesões, ou pelo menos evitando elas o máximo possível. Vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho. Aproveitando, peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando também, peço para vocês ativarem o sininho do YouTube, pois assim ele sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos e vocês vão estar sempre por dentro das novidades. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?